A primeira coisa que eu quero falar hoje é sobre a ideia de uma lei da degeneração, tá? Isso é uma coisa que você encontra frequentemente uma sensação de que o mundo só vai de mal a pior. Especialmente hoje, esse mundo moderno é como se fosse estamos no fim do ciclo e as coisas só pioram e pioram, né? Tem aqui essa imagem, uma imagem de eu creio que, se eu não me engano, corretamente, é um pintor americano que desenvolveu esse ciclo de quatro pinturas sobre am, sobre o desenvolvimento de um império. E essa aqui é a última pintura, que é a queda do império depois de seu auge, né? E você vê isso compartilhado nas mídias sociais com frequência. E, por exemplo, você consegue encontrar am, um sentimento semelhante que, por exemplo, na Crise do Mundo Moderno, né, do René Guénon, que é um livro que vai fazer 100 anos ano que vem, né? Foi publicado em 27, mas, né, até hoje tem uma certa segmento, né, um certo fã-clube. Para Guénon, né, ele tem essa tendência de degeneração, tem uma base, vamos dizer, metafísica. Perguntar-se-á, sem dúvida, por que o desenvolvimento cíclico se cumpre desse modo, ou seja, num sentido descendente, indo do superior para o inferior. Ora, percebe-se sem dificuldade que isso é a negação mesma da ideia de progresso, tal como a entendem os modernos. A resposta é que o desenvolvimento de toda manifestação implica necessariamente um afastamento cada vez maior em relação ao princípio do qual ela procede. Partindo do ponto mais alto, ela tende inelutavelmente para baixo, e como os corpos pesados avançam nessa direção com uma velocidade cada vez maior, até chegar por fim a um ponto de parada, né? E, claro, tem uma ideia cíclica por trás disso, então que a degeneração, quando ela chega no seu mais extremo auge, a gente chega no caos social total, e daí algo acontece para voltarmos a uma era de ouro, alguma coisa assim. E pelo caráter cíclico, são ciclos dentro de ciclos, então há, vamos dizer, momentos de ouro dentro de momentos mais sombrios gerais. Mas, de modo geral, a tendência é descendente até chegar no período que é descendente em todos os sentidos. E eu quero oferecer uma alternativa a isso que a gente encontra numa metafísica antiga, que é justamente a metafísica de Proclo, né? Agora, em Proclo, você pode encontrar coisas que, vamos dizer, dariam sustento a esse tipo de pensamento. Como, por exemplo, essa proposição 62 dos elementos da teologia, né? Então, toda multiplicidade mais próxima da unidade é menor em quantidade do que as multiplicidades mais distantes, mas é maior em sua potência. Pois o que está mais próximo à unidade lhe é semelhante, e ela dá existência a todas as coisas sem se multiplicar. Então, o que é mais semelhante a ela é causa de mais coisas, já que ela é causa de todas as coisas. E tem mais o caráter de unidade. Desse modo, é menos repartido, já que ela é una. Assim como o que é menos múltiplo é mais aparentado à unidade, também o que é produtivo de mais coisas é mais semelhante à causa de todas as coisas. Mas podemos fazer mais. Logo, toda multiplicidade mais próxima da unidade é menor, em quantidade, do que as multiplicidades mais distantes, mas é maior em sua potência. Pondo isso em termos mais concretos. As naturezas corporais são mais numerosas que as almas, porque elas são a multiplicidade que sucede a multiplicidade das almas. As almas, por sua vez, são mais numerosas que as providências, pois as almas são causadas pelas providências. E as providências são mais numerosas que as unidades divinas. Por quê? Porque elas são produtos das unidades divinas. Em todos os casos, aplica-se o mesmo, né? Então, há essa ideia, de fato, um esquema meio piramidal da realidade, que é um pouco o esquema metafísico que Zenon está chamando a atenção aqui, de que quanto mais as coisas se afastam do princípio, então menos potência ela tem e mais elas caem no domínio da multiplicidade, da quantidade, né? Porém, esse tipo de proposição tem que ser sopesada com uma visão, outra visão que Proclo tem, que é que todas as coisas estão cheias dos deuses, né? E o motor da produção
não é a degeneração, não é a repartição das coisas, não é sua divisão, mas o motor é a superabundância do valor, né? A origem de todas as coisas é o valor, e as unidades divinas, que são as causas primaríssimas, elas são cada um delas um valor, e o que elas querem é a multiplicação do valor. Então, a gente encontra isso refletido, por exemplo, na proposição 139. Os incorporantes das unidades divinas se originam com o ser e terminam com a natureza corpórea. Então ele diz: pois o primeiro incorporante é o ser, e o último é o corpo, visto que há corpos que chamamos divinos. Ele tem em mente a terra e os corpos celestes, né? Entre outros. Porque os píncaros de todos os gêneros, dos corpos, das almas, das providências, se rendem aos deuses, para que em cada ordem haja membros análogos a esses deuses, que conectem a multiplicidade dos secundários e os preservem, para que cada número seja um todo particularizado, tendo em si todas as coisas, inclusive a propriedade única divina, anterior a todas as outras propriedades únicas. A linhagem divina dura, então, em durações corpóreas, sencientes e providentes. É óbvio que todas as durações são divinas, conforme a incorporação, uma vez que a divindade primária existe nas unidades. Logo, os incorporantes das unidades divinas se originam com o ser e chegam até a natureza corpórea. Ou seja, o que ele está enfatizando aqui é a ideia de que a cada tipo de realidade existem coisas divinas, né? Que para que para cada nível da realidade seja ele mesmo como se fosse uma imagem da realidade total, né? Então, não é que as coisas mais distantes da unidade, que seriam os corpos, que eles são os mais distantes da divindade. Não, até aqui é deuses, há corpos divinos, sabe? E até mesmo no centro da Terra, no Tártaro, há deuses, né, para Próclo. Então, o que produz assim algo novo, né? O que gera o fato que temos vários níveis da realidade, ou seja, temos tipos de realidade que são basicamente distintos. Eles são subordinados uns aos outros, mas cada um tem algo único dele. O que produz isso em cada momento é o fato de que ele tem certos deuses que o preservam. É justamente isso, é um argumento realizado aqui na proposição 100, né, de que há sempre algo análogo aos deuses em cada um dos gêneros, nos píncaros dos gêneros, né? E então, Proclo oferece uma visão alternativa da realidade, em que multiplicidade não é algo ruim, né? E não se chega à multiplicidade apenas por meio da degeneração, mas basicamente se gera todos os tipos de coisas diferentes para exprimir todos os tipos de valores diferentes, e nem mesmo tipos, porque um valor não é algo que tem um tipo para Proclo, é algo que sempre é único, né? É um Deus único, um si soberano. Então, é essa manifestação dos deuses que de todos os deuses, que dá lugar à diversidade da realidade. E isso que é fundamenta. Assim, se formos ver uma filosofia da história que representasse isso, ela não seria a filosofia da história que fala de uma coisa ah, que vem depois da outra, sempre em nível descendente e talvez no final volte para o começo. Mas seria uma filosofia da história que segue a dança báquica das estrelas, né? Sempre há alguma coisa, ah, sempre há algum deus agindo. De vez em quando, alguns deuses são mais proeminentes, outros deuses são menos proeminentes, mas todas as épocas da história são produtos da sobreabundância e da caridade divina. Tá? Então, isso seria um contraste procliano a visões de degeneração que você pode ter aí.